Quando você fala, né, no caso da aproximação, né, você vê, sente a aproximação assim, dos espíritos, quando você diz ali, assim, determinando, né, ir para sala às vezes até doutor Bezerra, né, às vezes você fala. Geralmente né, é Câmara de Reeducação, né? Não tem médico para ir para doutor Bezerra ainda não. De Câmara de Retificação. Aí vai ser muita folga. Câmara de Retificação e tudo mais. Aí, nesse caso, quando você, né, encaminha dessa maneira, chega, sente, né, de imediato já encaminha. Aí, nesse momento ali, a espiritualidade já se aproxima para poder auxiliar esse irmão ali, para levar ele para as câmaras de retificação? Como Sim, que não sei, eu só mando. E é só uma vez. Vai e pronto. Não mando duas. Não tem duas vezes. Porque assim, não tem. Você vai para as câmaras de retificação, não tem. Olha, não é hora. Você vai para as câmaras de retificação que amanhã você vai ser atendido. Acabou. Eu pergunto assim, porque a gente sabe que se eu ganhar outro comando, eu estou em dúvida do primeiro. E ele já ganhou. Porque assim, a gente sabe que até o anjo da guarda da gente não está ali o tempo todo do nosso lado ali, porque eles também têm que trabalhar. Tem que trabalhar mas e tudo mais. Energia. Perguntando se... Mas tem energia. A energia está à nossa disposição. Agora, aquilo que Jesus falou. Aquilo que Jesus falou, filho. Aquilo que Jesus falou. Uma leve dúvida já abalou sua fé. Não pode haver dúvida. Então você não manda duas vezes. Se mandar duas vezes, você está inseguro. Tem que sair da alma. Sobre essa questão da simultaneidade lá de incorporação. Então, no momento que você falou com o médico, tem dois segurando um homem e outro na frente. Então, aquilo ali ao redor é uma distribuição. Exatamente. Exatamente. E mas pode acontecer que o espírito vem com 2, 3. Aí os dois em qualquer caso, naquele momento, exatamente. Isso. Porque o espírito pode trazer aquilo que Jesus falou lá. Como que é seu nome? Legião. A legião, então, vai sair dele. Não manda nós. Porque o espírito ficou com medo dele mandar ele para o inferno. O espírito, o único lugar que ele conhecia é o inferno. Aí ele falou, então põe naquela manada de porcos. Então Jesus falou, sai dele. Então todos os porcos foram envolvidos e pularam no precipício. Por isso que Israel não aceita Jesus até hoje. Só por causa dos porcos. Que era o alimento, né? Mas porque era o alimento deles? Era uma grande... E hoje eles não comem porco. Por causa disso. Eles não comem. Por causa disso. Eles não comem carne de porco. Você sabia que o judeu não come carne de porco? Entendeu? Por quê? Porque o espírito imundo pegou o porco. Não aceita Jesus. Então, nesse instante ali, era legião. Então, não era um espírito que fazia o homem comer carne de defunto. O homem vivia no cemitério. Ninguém aproximava daquela montanha. Jesus vindo, né, de Jerusalém, aportou lá. Justamente lá naquela montanha. Ele saiu da embarcação, subiu e, onde queria descer, o espírito veio do cemitério. O homem obsedado. Né? E aí, todo mundo não ia lá, porque falava que lá era mal assombrado, porque tinha aquele homem que ele vestia daquelas formas maltrapilhas, estou começando a arrepiar. Aí, ia lá e ele comia o quê? Carne de defunto, ele era o dono do cemitério. Robson Pinheiro hoje escutou esses espíritos falando que eles são bonzinhos, tá, gente? Até falando nisso, depois pegar os livros do Robson Pinheiro lá para nós pensar aqui. E, para quem gosta, fica com Deus. Aí, era uma falange. Então, nesse processo desobsessivo, um médico que vem, então, um médico psicofônico, outro psicofônico, põe a mão no ombro ou senta em volta, ali faz uma distribuição. O médico central recebe o chefe de falange e os outros recebem, muitas vezes, as companhias ou a falange de espíritos que ali se encontravam. Está entendendo isso? Aí diminui a energia do comandante, então recebeu também, e o atendimento se flui, né? A base, exatamente. Os 4, os 5 pilares e a base central.
A palestra reeducativa, ressalvadas as situações excepcionais, não perdurará assim além de 10 minutos. 10 minutos, tá bom, gente? Rapaz, uma vez eu estava dirigindo a corrente magnética lá da Batinha, aí o povo na corrente aí. Eu falei, o que é isso? Não, é porque a corrente tem que acabar 9 horas. Eu falei, quem falou isso? A corrente começava 8, tem que acabar 9. Eu falei, não, filho, tá, atende aí, larga de bobeira isso, esquece o relógio, tô mandando arrancar esse relógio daqui de dentro. Aí falou, ó, gente, o negócio terminou, eu falei, ó, gente, o negócio é o seguinte, tinha acabado os espíritos? Não. Vai, então, vocês queriam parar a fila? E depois levar esse espírito para casa de vocês? Se vocês quiserem, semana que vem nós paramos, vocês levam de vocês, velho. Fica lá junto com eles a semana inteira e depois você traz ele na quinta-feira que vem. Mas vai que não dá para atender no horário, você tem que levar mais de volta, porque é muito. Leva os 10 Aí na outra quinta eu fui até 9h45. Ninguém olhou. Tem neguinho de bruxando e não sei o quê, e caía no chão, e é isso aí, né? Vambora. É isso aí que ia acontecer nessa casa. Entendeu aí? Simples assim, gente. Poxa, mas isso é grandioso, a mediunidade é fantástica, gente. Seria uma reação química. Você marca a hora para reação química, tem jeito? Não tem. Sabe, aquele cara, o cara que descobriu a penicilina lá, que nunca descobriu, né? Que ela se descobriu sozinha, né? Então o cara pegou, ele trabalhou lá 3 dias, 3 noites sem dormir. E nada, ele fez tudo. Mas aí ele cansou tanto que ele foi embora. Quando ele foi embora, depois voltou no dia, estava pronta a penicilina. Por quê? Porque precisava do tempo para dar aquela reação química. Nossa, 10 minutos. Tá bom. Eu concordo com quem quiser, mas nós é diferente aqui. Na desobsessão por doutrinação verbal, o esclarecimento simultâneo a mais de 2 entidades é desaconselhável, a fim de se manter e assegurar a ordem. Cada médium deve dar no máximo 2 passividades por reunião, com o tempo limite para cada uma das comunicações de 10 minutos, evitando-se com isso maior dispêndio de energia e outros aspectos inconvenientes. Você já pensou, gente, você ficar 10 minutos incorporado e conversando? Rapaz, eu lá estou conversando sozinho. Então, ó, você senta lá no cantinho, vai conversar com seus botões, que eu vou dirigir a corrente aqui. Você não, Rony? 10 minutos com o espírito conversando. Aí ele fala, não, é porque assim, não, tá doendo, não, é assim, é porque a lei do progresso, mas a lei do progresso é a lei de Deus, mas eu não aceito, mas você tem que aceitar, mas não aceito, mas a minha avó falou que era assim, então a sua avó falou, pois é, mas sua avó também estava errado, agora vamos falar de Jesus. Aí você vai, aquele papinho de pra boi dormir, você vai 10 minutos conversando, não tem paciência não, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou o homem mais paciencioso do mundo, mas não. Fala, meu filho, cala a boca, recebe, sinta essa energia de Jesus Cristo, melhorou, acabou, clichê mental, choque, vai, a coisa mudou, agora vai embora. Pronto. 10 segundos. Tá bom, resolveu, filho. Modifica tudo assim, ó. É 1 minuto e meio a 3 minutos. É instantâneo, leva 1 minuto para o espírito você deixar ele acoplar. Ele vai se acoplando, ele está achando que está mandando, você vai se acoplando. Aí ele te entorta, aí você está deixando. Pronto, agora você volta. Pronto, travou aqui, pronto, agora vamos bater o papo. Olha a sua condição, rapaz, esse caminho já não serve. Olha o tanto que você está sofrendo. Esse caminho eu já passei por ele, né? E olha aí tanto que a gente está melhor agora. Aí você fala, meu filho, nós temos obrigação de te receber? Não. Mas nós estamos dando a sua energia, nós estamos dando a vida para você, nós nem te conhece. Você ainda bate em nós. Você bate, nós te amamos. E o espírito começa a chorar. Quantas vezes o Rony ficou encantado a primeira vez que ele recebeu? Falou, meu Deus, o espírito chorou. A transformação de ódio para um amor assim, ó.
E a palavra vai convencer? Não, a palavra não vai convencer. Né? A palavra vai virar ali uma discussão, né? Diz que não diz. Isso foi muito bacana, mas nós já avançamos, mas sobre o meu aspecto, sobre a direção da minha vida, né? Da mediunidade. Tá bom? Concebe-se perfeitamente a necessidade de tais orientações, porque numa equipe de 14 pessoas, um ambiente com a presença de 4 a 6 médiuns psicofônicos, dando passividade ao mesmo tempo e todos recebendo esclarecimentos evangélicos simultaneamente, teríamos uma verdadeira torre de Babel, alterando assim a harmonia e quebrando a ordem tão necessária. Você imaginou 4 a 6 médios de psicofone, né? Isso é feliz quem tem 4 a 6 médios de psicofone total, né? Aí os 6 conversando. É a torre de Babel, né, filho? Então, ó, silêncio, dá uma gemidinha aqui, mas não faz muito barulho, manda ver. Além da questão tempo, já discutida anteriormente, mais de 2 passividades por médium levaria o dispêndio de energia, porque o servidor da desobsessão ou doutrinação verbal, além de oferecer possibilidade de manifestação aos sofredores, participa de várias outras atividades da sequência do trabalho, como a cooperação mental, as radiações, a concentração devida, a manifestação do mentor, etc., por 2 horas consecutivas. Olha, quantos anos Chico viveu? 92. Quantos anos de mediunidade? Mais de 70. E 5. 75. Declarado 17 anos a 92 anos. Declarado, mediunidade declarada. Né? Quando ele falou assim, eu sou um trabalhador, 17 anos. Antes, então, ele era estudioso e obsidiado, né? Vamos dizer assim. Né? Na mediunidade dos 4. Beleza. 75 anos. Ele trabalhava quanto tempo? Era 10 minutos cada espírito? Era só 2 espíritos? A noite inteira. Mas então ele viveu 92, então ele ia viver 900 anos, né? Se ele atender só 2, ele ia viver 920 anos, né? Está entendendo isso? Você pensou? Atendendo noite inteira, 300, 500 pessoas espírito, né? Porque todos que vinham passavam, ele recebia a radiação, né? Recebia? Ele fazia psicofonia. Para receber psicofonia, o espírito tem que incorporar nele, ou tem que intuir ele, ou tem que usar o sistema nervoso dele, certo? E ele passava e recebia e passava. 500 pessoas teve de noite, que foi 1000 pessoas. E ele viveu 92 anos. Se ele atendesse só 2. Aí 9.200 anos, né? Ele tá doido, né? Em relação à corrente magnética, estes fatores tão essenciais à dialética evangélica sofrem algumas modificações, a saber: primeiro, como não existe passividade na corrente visando a doutrinação verbal, não haverá esclarecimento simultâneo. A incorporação na corrente é um processo rápido e dinâmico, existe somente na fase de recepção, durando apenas alguns segundos para cada grupo de entidades. É necessário para ocorrer o choque anímico, que é o conjunto de choque fluídico e mental. A ordem é mantida pela harmonização e homogeneização das mentes que a integram e pelo controle mediúnico realizado pelos médiuns, observado e orientado pelo dirigente encarnado. Não havendo transmissão de mensagem nem diálogo, a tranquilidade e calma no ambiente, tão necessárias à assistência, são mantidas e asseguradas. Fantástico, quando os médios têm essa noção do equilíbrio da mediunidade, né? E do respeito à coletividade. Por isso nossas cadeiras são de braço, por isso que o médium, choque anímico, quando você recebe um choque, você faz o quê? Treme, né? Você já recebeu choque sem tremer? Eu não. Já fiz até curso de choque, né? Então você recebe o choque, você treme. Então é a hora que determinadas entidades, os choques anímicos são maiores. O médium treme. O espírito, alguns gemem. Claro, está sentindo dor, não é? Mas com o equilíbrio do todo, a não atrapalhar o companheiro de cá e nem atrapalhar o companheiro de cá. O braço está encostado, né, o antebraço encostado no braço da cadeira, é ali segurando as mãos
mantendo as mãos, né, ao toque, mas sem aperto. Então aí flui-se o trabalho. Aí vem grupos, entidades, e vai passando. São processos extremamente rápidos, eficientes e poderosos. Sabe? Entidades mudam na hora. Então, recebe uns dormem, outros saem meio tonto e assim por diante. E o fluxo de atendimento em volta é grandioso. E o trabalho flui e os médicos saem melhor do que chegou. Segundo, Se obedecer, né? em uma reunião de desobsessão verbal, o médium pode permanecer em contato com os fluidos perispirituais do espírito sofredor pelo fenômeno psicofônico, em torno de 10 minutos. Ocorrendo duas passividades, este tempo limite sobe para 20 minutos, somando o período de duas comunicações consecutivas ou não. Tinha que falar isso para os espíritos, né, Joana? Porque muitas vezes eles chegam na segunda-feira e ficam perto de mim. Mas, é só 10 minutos, mano. O Júlio aí passou quantos meses, né, Júlio? É uma loucura. Não é, Serginho? Não, espírito, é só 10 minutinhos. Esqueci de contar para eles. Não, gente, não esse negócio é muito sério. Você não está entendendo? Não tem como você determinar isso ou aquilo. Né? É 10 minutos? Não. Chega essa hora, vai embora. Não, eu quero tomar um pouco. Não, acabou 10 minutos. Dá licença para o outro. Não, gente, esse trem é muito sério. Sabe, a mediunidade é um laboratório fantástico. Ela transpola, como é que é? Transcende tempo, espaço. Sabe, eu já tive incorporado que eu pensei, parece que estou 30 minutos incorporado. Eu olhei no relógio, já que eu incorporei, tinha acabado de olhar que eu incorporei, tinha passado 30 segundos. Você está entendendo isso? Então, assim, isso é um negócio muito delicado, é muito sério, porque o que importa é aquilo que está dentro do seu coração, a sinceridade da tua alma, e acolher aquele espírito. Sabe, quando eu iniciei na mediunidade, da corrente, né, na mediunidade consciente, eu falava assim, você tem que atender, você tem que amar. Eu pensava, mas que jeito? Então você tenta materializar. E aí eu lembrei quando eu peguei meu filho, quando ele tinha acabado de nascer, quando eu peguei ele assim, falei, você pega aquela criança, seu filho nasceu, você pega ele aqui, ó. Seu filho está gritando, chorando, você pega e fala assim, passa essa dor para mim, eu aguento. Aí a hora que a dor passa para você, você dilui ela. Aí o passista, o dirigente, as energias em volta, os mentores, acabou. Isso é um espaço-tempo que você não consegue determinar se é 1 minuto, se é 1 segundo, se é 10 segundos, se é 1 hora, se é 1 ano, porque trabalha a reencarnação daquele espírito. No tempo de 1 segundo, você vê 3 encarnações do espírito. Alguém já chegou perto de morte aqui? Quem chegar perto de morte sabe do que eu estou falando, eu já cheguei. Rapaz, você passa a sua vida inteirinha assim, ó, em segundo. Você vê cada detalhe, fala assim, meu Deus, mas isso é bonito demais, dá vontade até de ficar por lá. Né? É muito bonito. Na hora que você pensa, foi um ato de segundo que passou. Né? Na outra dimensão, Inácio Ferreira fala sobre isso, né? Lembra lá? Lembra lá? Uhum. Ele viveu quase séculos em 3 minutos, 30 segundos, sei lá, quanto tempo foi lá no meio. O desgaste energético do médium, só em nível de interação direta com o sofredor, seria então o correspondente de 20 minutos de atuação, sem contar com todas as outras ações que ele realiza durante o trabalho. Em uma atividade de desobsessão por corrente mento-eletromagnética, o tempo máximo de funcionamento não ultrapassa os 40 minutos. Destes 40 minutos, o momento da recepção, apesar de predominar nas ações da corrente, não chegaria somados a 20 minutos, porque todas as outras fases são de igual importância. Só por este raciocínio podemos perceber que não há sobrecarga ou desgaste excessivo dos médiuns. Apesar dos atendimentos múltiplos, os períodos de interação correspondem-se.
mas a corrente atua em bloco como uma bateria magnética, constituída pela somatória dos fluidos e das emissões mentais de cada um de seus integrantes. Não há uma atuação individual, solitária. Pelo contrário, o processo se caracteriza por uma somação. Desta forma, desprezando os 20 minutos que corresponderia à fase de recepção, somados, mas raciocinando em termos do tempo máximo de 40 minutos que deve e geralmente duram as ações desenvolvidas pela corrente, teríamos. Letra A. Suponhamos uma corrente formada, por exemplo, de 10 médiums. Ao dividirmos o tempo limite, 40 minutos, pelo número de médiums, os 10, encontraremos o tempo real de contato ou desgaste energético sofrido por cada um dos componentes igual a 4 minutos. 4 minutos ou 16 minutos a menos quando comparamos o tempo de contato ou desgaste energético entre um servidor da corrente magnética desobsessiva e um médio da desobsessão por doutrinação verbal. O médio só vai em 40 minutos, só vai te dar 4. Nos 36 ele vai estar espancando. E assoviando. Vai lá. B. Aumentando o número de médiuns, este número cairia ainda mais. Não há, portanto, nenhum inconveniente ou dispêndio de energia excessivo, como poderíamos pensar à primeira vista. Apesar de ampliarmos as possibilidades e condições de auxílio, não ocorrem proporcionalmente desgastes por parte dos médiuns. Pelo contrário, a união em uma ação única e adequadamente dirigida leva a uma perda bem menor do que imaginávamos. A ordem é mantida, porque não há esclarecimentos verbais. O atendimento de múltiplos casos não leva ao dispêndio energético ou a qualquer outro inconveniente. Olha, veja só, tem 200 espíritos para receber com 10 médios, 20 para cada. Tem 200 espíritos para receber com 2 médios, 100 para cada. Pronto, só isso. É a soma normal. Tranquilo. Divisão igualitária. Tem 200 espíritos para 5 médios, 40 para cada. Pronto. Se é que é assim, mas tem médico que está ali, acho que é só os 4 minutos, aí sobrou, né? 40 espíritos para o outro médico. Né? Sempre assim, ó. E o médico fala, posso, aguenta e manda ver. Pronto, e vai ver. Então ele não fala e faz. Né? Então assim, é uma questão natural. Estou ali para trabalhar. Eu não quero saber se é 10 minutos, se é 40 minutos, se é 200, 100, 1 espírito, 2 espíritos. Que me importa? Eu estou ali para trabalhar. Vem, meu filho, vem. O que for, Deus mandar, vem, põe. Tá pronto. Agora é hora de ir, então vai. Acabou. Acabou. Se eu estou dirigindo, é assim. Se eu estiver obedecendo, eu vou seguir a direção. Se a direção estiver fora do contexto que eu entendo, que eu aceito e eu fico duvidoso, eu chego nele e falo. Se não muda nem nada, eu continuo, eu saio do trabalho e vou para outro. E se eu não for para outro, eu monto um. Certo? Simples assim. Como eu já fiz algumas vezes. Tá bom? Vamos montar um trabalho de apometria. Vamos demais, gente. Vamos demais. Vamos lá estudar apometria, mano. Nós fomos lá no fundador da apometria, né? Esqueci o nome do rapaz lá. Né? O Rony até chegou na época, né? Chegou aí também uma época. Sei lá. Aí vamos, entendeu? Bonito. Eu falei, mas a apometria é a mesma coisa da desobsessão por corrente magnética, por doutrinação, por viagem astral. Então ele pegou, fez um emaranhado ali, fez um conjunto de situação e fez a apometria. Eu falei assim, que diferença que faz da corrente magnética para a apometria? Nenhuma. Que diferença que faz atendimento individual, né, fraterno, com a apometria? Nenhuma. Que diferença que faz a viagem astral, né, que eu comecei no Espiritismo, comecei a fazer, estudar viagem astral? Nenhuma. Não. Aí eu falei, quem vai dirigir? Eu falei, não, eu não coloco minha mediunidade nessa mão não, filho. Mas por quê? Porque você bebe cerveja. Você bebe, eu não ponho não. Mas você está achando que você é melhor que eu? Não. Você está achando que você não é, né, capaz de dirigir uma mediunidade, você tendo um vício, você não consegue dirigir sua vida. Como que eu vou pôr a mão na vida de um caboclo desse? Ele não consegue dirigir a vida dele, porque a hora que o espírito pega ele para beber, ele bebe 2 dias.
Você está doido, né? Então, aí não fiz, fui para outro trabalho, fui fazer outro trabalho. Então, é simples assim. Fui lá na fazenda, no Dr. Bezerra de Medeiros, né? Quando você foi lá também, né? Era jovenzinho. Aí ele falou, olha, esse negócio aqui tá, né? É um grupo seleto de 20. Olha, né? Você vai cair, tá indo para um rumo que não dá certo. Vai acontecer. Peguei, na época nós tínhamos 18, tinha saído. Peguei 17 pessoas, falei, ó, isso aqui assim, aquilo ali vai acontecer isso aqui assim, isso aqui assim, isso aqui assim. Eu vi o que estava acontecendo. Falei assim, obrigado, tô fora. Aí, o que aconteceu? Até onde eu sei, todos que eu sei, aconteceram exatamente aquilo que aconteceu. Porque estava mostrando, já estava escancarado. Porque você vai num segmento que você já sabe o que vai acontecer lá. Vocês nem têm muita mediunidade, é uma lógica somatória, uma somatória. Né? A pessoa fuma, você vai ter problema, né, respiratório, não é lógico? Você tem mediunidade? Não. Também no processo trabalho espiritual é assim. Entendeu? Estou com um médio nervoso, guarda mágoa. Você vai sofrer isso, vai acontecer. Não vai. Então é um processo natural. A mediunidade não pode ser determinada por um relógio. Tem que ser determinada por uma capacidade intelectual de análise e comparações, antes, durante e após. É isso que dá o equilíbrio de uma casa, isso que dá o equilíbrio de um conjunto, dá o equilíbrio na individualidade de cada médium. E isso o Chico fez. Só que ele tinha a sabedoria, né? Aí a hora que um via que um começava a atrapalhar ele ia chegando para lá, devagarzinho. O mais ostensivo que ele fez foi com o sobrinho, não foi? Você chegou no sobrinho e fez, sobrinho, vai embora, né, minha filha? Você não aceita aqui mais, porque o sobrinho começou a ter. O sobrinho foi no jornal e recebeu dinheiro para falar mal do Chico e falar mal da mediunidade, acabar com o espiritismo. Né? E aconteceu o que com o sobrinho? Ficou doido. Morreu num manicômio. Está entendendo isso? E o Chico, para não acontecer isso com ele no trabalho, ele afastou. Mas o cara não quis mudar, depois de muitas insistências. Então, isso chama mediunidade. É tempo? Tem que fazer tempo? Não. Isso é análise de todo o conjunto. Assim é mediunidade. Não é 10, 15, 20 minutos, 5 minutos, não. A cooperação mental. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial... Isso é muito importante, essa aí, que começa aí de novo, cooperação mental. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis, pela ausência do concurso mental imprescindível. O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental, no momento em que a providência se mostre precisa, e ativará o ânimo dos companheiros que, porventura, se revelem desatentos ou entorpecidos, desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno necessita circular equilibradamente na prestação de serviço. Este tópico não constitui uma diferença, mas poderíamos dizer que é uma síntese do que é e como atua a corrente magnética desobsessiva, conjunto de servidores como um dínamo em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno circula, o dirigente assumindo o comando, ativando o ânimo dos médiuns, direcionando, chamando a atenção nos momentos de deslizes, coordenando todas as ações mentais. A única diferença é que, no método tradicional, essas ações são requisitadas durante o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado pelo diálogo evangélico, enquanto na corrente magnética, em todos os momentos, principalmente durante a doutrinação mental. Sabe, esse conjunto, essa obediência, sabe, dos pensamentos, dos sentimentos objetivos, isso é tão importante.
para o equilíbrio da individualidade, do conjunto do trabalho, sabe? Então, assim, e o dirigente, ele está, como eu disse antes, tem uma visão completa dos médios, dos espíritos, das energias. É uma coisa, sabe, que transcende a explicação, sabe? Então, assim, você vê ali coisas que aconteceram, que está acontecendo e que vai acontecer, como diz, é atemporal, porque o tempo e o espaço acaba e você vê o passado, o presente e o futuro confundindo naquele momento. Então aí o médium pega e desalinha ali. A direção chama a atenção daquele médium para ele voltar ao conjunto. Mas se o médium, em forma de rebeldia ou desobediência, ali não se permite essa obediência, ele começa a prejudicar o conjunto. E o dirigente dá passe, chama passista, dá passe individual, mistura as energias, né? Passa a energia na cabeça, tórax, abdômen e racha para o outro, pega do que tem mais, joga naquele que está tendo pouco, pega do que tem pouco, joga para aquele que está tendo mais, para fazer circular a corrente. Mas assim o médium faz. Aí você pensa, meu Deus, tem que tirar esse médium da corrente. Vai ser vexatório para ele vai ficar inseguro, ele vai ser humilhado. Aí vai uma hora, você fala assim, por favor, aí você para a corrente, para todo o trabalho, aí desliga as mãos, aí você põe a mão no médico e fala, por favor, senta ali. É ruim, não é? Todo o conjunto perde. Aí o médico senta lá, aí ele senta com todo amor e carinho do mundo. Não. Aí fica magoado, fica com raiva, fica com vergonha, e aí a espiritualidade vem, cobre o médium. Forma-se um campo magnético ao redor do médium. Aí você fica conduído, porque é como se aquele médium não existisse mais ali dentro. Dessa forma eu vejo, parece que ele não existe. Sabe? Você não vê ele mais. Acabou. Seu trabalho passa. Ele não existe mais. Eu só volto a ter uma... Você sabe aquilo que seus olhos veem, mas somente não enxerga, né? É isso. Então só volta quando termina a corrente que fala, vai atender os trabalhadores e você vai atender o médico. Aí é como se, ele está aí, parece que ele sumiu. Então isso é muito sério, muito delicado e muito prejudicial para o médico. A curto prazo? Não. A médio prazo. A médio prazo. Porque aí já começa, pequenos detalhezinhos, vai modificando as situações para daqui 5, 10 anos, aquele médico está em situações possessiva. Não é obsessiva não, porque obsessiva já está. Possessiva. Porque foi-lhe dado o direito dele estar um elo da corrente com Cristo Jesus. E ele renegou tudo isso. Essa é um negócio que Jesus não entra. Deus não entra. Entra? Não. Deus não entra na nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Né? Ele permite. Então, isso a criatura que tem que ter força para vencer a sua desobediência, as suas fugas, a sua individualidade, o seu orgulho, o seu ego. É um conjunto. Né? Se é uma corrente, um elo da corrente, fala, não quero esse elo da corrente segurando em mim, nem quero esse aqui. Você fica sozinho na corrente. Então, você quer ser sozinho, então você... Pronto, agora você aguenta todo o peso que iria passar na corrente inteira, você aguenta só no seu tempo. Os médiuns como pilhas ou lâmpadas. Imprescindível reconhecer que todos os participantes do conjunto são equiparáveis a pilhas fluídicas ou lâmpadas,
que estarão sensibilizadas ou não para os efeitos da energia ou da luz que se lhes pede em auxílio dos que jazem na sombra de espírito. Igualmente, nenhuma modificação entre os dois trabalhos, no que toca à comparação dos médiuns como uma pilha ou lâmpadas sensibilizadas para os efeitos da energia ou da luz, voltadas para o auxílio aos sofredores. A distinção está em como essas pilhas ou lâmpadas são utilizadas. No caso da corrente magnética, as pilhas se unem formando uma bateria mento-eletromagnética, atuando pela força do pensamento coletivo. As lâmpadas, à semelhança dos circuitos elétricos, ligam-se em série, em paralelo ou de forma circular, dando diferentes efeitos à corrente mental assimilada e emitida. Princípios idênticos, métodos em alguns aspectos diferentes. O centro de interesse dos sofredores. Observando ainda que a parte essencial do entendimento é atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental, devem abster-se desse modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Entenderam aí a doutrinação? Que não funciona? Entendeu aí? Porque a hora que o espírito conversa, ele conversa aquilo que ele quer, não é aquilo que existe dentro da causa, que é onde começou todo o problema. E no trabalho mediúnico, o médium, a hora que ele coloca essa exposição, ele vai lá na centelha mais profunda daquela alma e retira lá a questão que levou o espírito a estar naquela condição. E o médium traz para ele e divide aquela energia. E aí apresenta uma outra ótica. Né? Sabe assim, fala assim, a pessoa falou assim, minha mulher me largou. O que eu vou fazer? Vou encher a cara, virou alcoólatra. Aí você falou, mas você tem que parar de beber. A bebida te faz mal. Eu falei, eu sei, eu tô morri por causa disso. Vai resolver alguma coisa? Não. Aí você vai, o espírito vem, incorpora no médium, o médium vai lá na causa. A mulher largou ele. Poxa, mas ninguém é de ninguém. Ela tem o direito. Você também largou muitas outras pessoas. Então, modificar a atitude. E ele vai entender lá. Ele entendeu lá, ele já não vai beber aqui mais. Porque a causa era a mulher largou. Entendeu? Mas ele mudou a causa. Ele só tinha aquela determinação. A mulher me largou, tem que encher a cara. Entendeu? É essa centelha divina que está lá. É esse interesse do Espírito. É fantástico. O diálogo não faz isso. O centro de interesse do espírito sofredor é atingido na desobsessão por corrente magnética pela percepção de suas ideias fixas através da mente mediúnica, que imediatamente em silêncio verbal, por ação mental coadjuvada pela espiritualidade superior, haja a semelhança de um contragolpe do pensamento, realizando a doutrinação mental. Não um discurso ou divagação desnecessária. Entenderam aí? Dá para parar aí? Onde tá? Tem esse pedacinho e só. Não, então termina. Então a parte. O procedimento semelhante é tomado em relação aos pacientes encarnados. A separação das turmas por núcleos ou problemas comuns visa trabalhar, pelo estudo dirigido às suas ideias fixas, descongestionando-lhes o campo mental, favorecendo a cura ou alívio de suas sensações. Outros aspectos. A frequência dos trabalhos de desobsessão. Como o desgaste energético do médium é bem menor que o sofrido pelos servidores das atividades de desobsessão tradicional, não há inconvenientes que a mesma equipe participe de mais de um trabalho por semana, do mesmo modo que ocorre em relação ao passe espírita. Sabemos com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está, no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga,
mas que se repara pelo repouso. Na desobsessão por corrente magnética, o dispêndio fluídico é menor em razão da interação entre os médios e o emprego do magnetismo humano-espiritual, onde os fluidos espirituais predominam. A fadiga é quase nula, porque os medianeiros se colocam como beneficiários que recebem antes de doar. Os fluidos que veiculam em prol dos pacientes encarnados e desencarnados são os mesmos que antes lhes são doados pela espiritualidade. Porém, não podemos, pelos motivos apresentados, vir a desrespeitar as linhas da lógica. A conduta mais adequada também nos é sugerida pelo codificador na sequência do item acima. Há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção ou, pelo menos, o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Ah, não, né? Eu queria saber qual médico que ia trabalhar se falasse para ele assim, não, você está fadigado. Ele não é Jaiminho, né? Sabe? Porque assim, na verdade, eu digo a vocês, o maior desgaste de um trabalho mediúnico corrente magnética é do dirigente. Está compreendendo isso? Deve ter acabado a bateria. Que estava ligado. O dirigente tem maior desgaste energético do trabalho. Ele ali é o dirigente, tem vezes que está dentro do corpo. O trabalho o dia inteiro pesado está dentro do corpo. O trabalho correto é uma hora está dentro do corpo. Não dá dor nos filhos. Está compreendendo isso? Porque ali o dirigente ele doa para cada médico. Ele recebe sim, mas doa para cada médico. Não aumenta segurando na mão de cada outro médico. O dirigente está solitário ali na sua humanidade. Entendeu? Então, assim, agora o médico, se estiver doente, aí, claro, não deve ir para a corrente médica. Está com anemia profunda, com hemorragias profundas. Né? Aí não deve ir para a corrente, claro. Mas o médico está fadigado, cansado. Não pode trabalhar. E eu não conheço nenhum médico que chegou cansado, fadigado na corrente, que não saiu disposto. Então, a tarefa chega meio gargada. Então, são aspectos que a gente tem que compreender. Não deixa isso gravar na sua cabeça, não. Porque senão você vai fazer igual hoje os trabalhadores do CLT, quando ela passa no pessoal. Aí vai embora. À toa, cura tristeza? Não. Não cura. E é do direito funcionário hoje dentro. Está entendendo? E é do direito funcionário. Eu sou hoje não estou bem, não estou dentro. Né? Nem sabia. Nem sabia. Você está entendendo? Se aí por exemplo, a piora, a culpa piora, se não tem uma piora, o cara está tudo. Se ele quiser dar no médico, fala com o médico. Eu estou fatigado, estou angustiado, eu não consigo trabalhar hoje. Mas eu estou muito dando um testado com falecimento, falando de dificuldade, falando que quiser aceitar na isso é da lei, tá? Agora, espiritualmente, não chama de olha o então, assim, isso é muito sério, porque quando nós temos a terceira corrente, muitas vezes, dá para nós sintomas diversos. Então, fruto de quê? Da aproximação e preparo das entidades que serão socorridas. Se eu for esquentar para estudar a terra, de cabeça, não tem, tá? Né? Aí você vem trabalhar na corrente, você sabe mais do que está oculto, não vai dar. Isso
você tentar, o que vai dar? Vai Só virar piora. processo depressivo. Porque até então, é só uma você toma divisão de física. Aí depois disso, A água fluidificada. A água fluidificada é um dos recursos que geralmente e rotineiramente empregamos para auxiliar o reajuste energético dos servidores encarnados nos trabalhos de desobsessão por corrente magnética. Naturalmente, não é de uso obrigatório, é um elemento acessório ou complementar que, quando utilizado, torna-se útil. Lemos no livro Nosso Lar. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. A justificativa do seu uso, auxiliando na recuperação energética dos médiuns e como remédio para os pacientes em tratamento, é baseada no fato da extrema facilidade de sua magnetização e por ser um dos veículos dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. A música. porque quando ali os guerras depois através da assimilação, poder de pensamento, né? Porque nós somos elementares, e aí o médio aí a potencialidade, sabe? Aí você pega com a água, você vê a recuperação energética dos médicos. Eu acho que eu vou fazer aquela técnica também com a garrafinha de água gelada, que lá é bem gelada. A música. A música, os cantos graves e religiosos podem também contribuir poderosamente para determinar a harmonia dos pensamentos e dos fluidos. Isso não é, porém, suficiente. Nas sessões, a união dos pensamentos é necessário acrescentar a união dos corações. Leon Denis. A música é extraordinária, percebe? Tanto é que nós temos a música instrumental e depois a canção, não é? Aonde a letra daquela canção narrativa traz para nós, sabe assim, uma coordenação e uma junção mental, sabe, extraordinária, que a gente pode falar. Olha, reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento, um só coração. Você já, aquele que canta ali, prestando atenção na frase que ele está falando. Então, ele é um só, ele sabe que é a corrente, ele é um elo da corrente, mas ele é a corrente. Ele sabe que tem a expressão, mas ele é a expressão de si mesmo. Você está entendendo? Eu tenho os passistas, mas sabe que ele também é um passista. Então, é um só pensamento, um só sentimento, porque ele é tudo, entendeu? Ele é o princípio dele. Então, ele compreende essa interação. Então, larga de ser um médico, é o trabalho. Isso é fantástico, isso dá uma coisa descomunal ao trabalho. A mesma coisa da pessoa que vai empurrar o carro. Se ele acha que é só ele que está empurrando o carro, se ele falar assim, nós todo mundo está fazendo coisa, mas a coisa toda que eu tenho, e todos pensam assim, ninguém vai pensar que é empurrando o carro. Eu carro vai ser empurrado, entendeu? Todos pensam assim. Mas o outro não está pensando assim. Então eu não vou empurrar o carro sozinho. O outro você está ajudando, você está fazendo uma opinião. Então largou de fazer uma opinião que você tem. Não, mas se ele não está fazendo, então com mais coisa, vai sofrer a vida. Né? Então cada um pensa nisso, cada um multiplica as coisas que tem. Pronto, né? Se ele ia usar só 10 aulas, depois vai usar 100. Entendeu? Mesmo sabendo que todos estão usando. Não, desenvolveu a técnica de multiplicação. Também como recurso auxiliar, quando possível, empregamos a música nas atividades de desobsessão por corrente magnética. Música clássica adequada que auxilia a harmonia dos pensamentos e dos fluidos. Como a palavra é muito pouco utilizada, a música, ao fundo, é um elemento indutor propício ao trabalho. Mas, como diz Leon Denis, isto não é suficiente.
O que realmente importa e é fundamental é a união dos pensamentos e dos corações. Portanto, se um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é isto muito humano? Pois quem é Apolo, quem é Paulo? Servos apenas que vos levaram à fé, cada qual segundo o modo que o Senhor lhe deu. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. 1 Coríntios. Graças a Deus. Sempre é muito gratificante, maravilhoso estar no estudo, ler, ouvir, em todos os sentidos, que é realmente de grande aprendizado mesmo. A gente consegue descortinar muitas dúvidas, até mesmo compreender um pouco mais aquilo que a gente observa, vivencia, mas ainda não tem a maturidade, a experiência, o conhecimento de compreender de forma mais adequada. Graças a Deus. Muito obrigada. Senhor Jesus, obrigada por mais esse dia abençoado, essa tarde de estudo que o Senhor proporciona a cada um de nós. Os nossos corações estão em júbilo, Senhor amado, por aqui estarmos reunidos em Teu santo nome nessa casa de amor, aprendendo o Teu Evangelho, Senhor, compreendendo um pouco mais os Teus ensinamentos e angariando força, Senhor Jesus, para seguir os Teus exemplos de amor, por onde quer que formos, Mestre Jesus. Obrigada por tanta misericórdia, Senhor, por tantos ensinamentos. E ainda rogamos a Ti, Senhor, perdão por tantas vezes taparmos os ouvidos para os Teus ensinamentos santos e sublimes, Senhor. Ainda somos imaturos, trazemos grandes fragilidades em nossos corações, Senhor. Mas trazemos também a força de vontade para que tenhamos as condições de permitir, Senhor, que a fagulha seja acendida em nossos corações, Senhor, que se transforme numa chama grandiosa e sagrada, Cristo Jesus, da Tua energia amorosa. Ajude-nos e proteja-nos, Senhor Jesus, de retorno aos nossos lares. E que a cada irmão, Senhor, vinculados a nós, encarnados e desencarnados, possa sentir o Teu amor e a Tua paz. E sentir a Tua presença em nós, Senhor, irradiando dos nossos corações. Obrigada, Jesus Cristo, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por toda a misericórdia, Senhor Jesus. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, rogando que seja feita a Tua santa vontade hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado e que assim seja.